E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco mais diferente daquilo que a gente geralmente fala, que é basicamente como olhar gráficos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre indicadores fundamentalistas, o que eu considero importante, o que eu não considero importante, como é que eu avalio uma empresa de forma a considerá-la interessante para entrar na minha carteira de longo prazo, ou eventualmente interessante para apenas ser um objeto de trading. Então vamos falar sobre isso logo em seguida, depois da vinheta. Então o assunto de hoje é: essa empresa, ela é boa? Essa empresa vale a pena ser sócio dela? Ou essa empresa não vale a pena ser sócio dela? Esse é o assunto de hoje que eu quero conversar com vocês a respeito. Como é que eu faço para identificar uma empresa que me interessa, uma empresa que eu quero ser sócio por um prazo de tempo mais longo, e uma empresa que não me interessa tanto. Então o que é o tipo de observação de fundamentos que eu vou estar fazendo para localizar ações atraentes? E se vale a pena ser investidas, esse tipo de coisa toda. Então a primeira coisa que eu faço é: a gente precisa de ferramentas boas para nos indicar quais são os aspectos de fundamentos que aquela empresa tem. Não se esqueçam de dar um like e não se esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês. É sacanagem vocês não compartilharem. E lembre-se que se o nosso canal aqui chegar a 50 mil inscritos, vocês verão esta figura aqui de cosplay com o Saitama, One Punch Man. Mas vamos lá. As ferramentas que eu posso utilizar para localizar bons fundamentos ou ativos que estejam interessantes para mim, primeiro é um site que eu considero bastante atraente, chamado fundamentos.com.br. É esse site que está aqui. Tá? Então este é um site interessante porque ele é gratuito. A gente coloca aqui o código da empresa que a gente quer olhar, por exemplo, Grendene, damos a exibir, e daí as principais informações fundamentalistas do papel aparecem imediatamente aqui. Ó. Aparece então, eminentemente, o código, tipo de ação, quantidade, volume médio negociado nos últimos 2 meses, aparece um balanço, número de ações negociadas no mercado, valor da firma de mercado. Aqui aparecem os indicadores fundamentalistas mais importantes, então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles logo a seguir. Aqui aparecem os dados do balanço patrimonial, como patrimônio líquido, como ativo circulante, como dívida líquida, a receita líquida, o EBITDA, lucro líquido, receita líquida, EBITDA, lucro líquido dos últimos 3 meses. E com isso a gente consegue já ter algumas informações bastante úteis sobre esta empresa. Aqui ó, é um outro software. Esse software que vocês estão vendo aqui, ele se chama SHB3. Ele é de uma firma chamada Mager & Mager, uma firma que eu gosto bastante, especialmente o software que a gente está vendo aqui. Eu acho um software muito útil. Ele tem uma série de importantes ferramentas. Numa dessas ferramentas que eu pelo menos gosto bastante, são todos os raios-x de mercado que eles fazem aqui. Ó. Aqui então aparece o lucro líquido nessa coluna, liquidez corrente, rentabilidade sobre patrimônio líquido, giro do ativo, grau de endividamento, valor patrimonial por ação, lucro por ação, PL, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, PSR e o liquidez em bolsa. Cada um desses indicadores, eles têm pontos extremamente importantes que ajudam uma pessoa a localizar se aquela é uma empresa que é interessante para a gente ser sócio, ou se aquela não é uma empresa que seja interessante para que eu coloque meu dinheiro como investidor nela. Aí vocês podem perguntar: beleza, Stomer, eu não entendo nada desse troço, absolutamente nada desse troço. O que eu posso fazer? O que eu vou usar? O que tu usa disso? Bom, a primeira coisa que eu uso, o primeiro indicador que eu uso de todos, para mim, é o bom senso. O que eu quero dizer com bom senso? Bom, para mim, da forma como eu leio, eu não quero ser sócio de uma empresa que não dá lucro líquido. Eu quero ser sócio somente de empresas que têm um lucro líquido crescente e recorrente ao longo de vários e vários anos. Então, vou colocar aqui a própria Grendene. Se a gente coloca aqui o gráfico da Grendene,
não o gráfico de ações e preços, mas o gráfico dos balanços. Este aqui é o gráfico de lucro líquido da Grendene de 2004 até hoje. Então essa é a movimentação de resultados e lucros líquidos que a empresa nos oferece nos últimos 10 anos, nos últimos 14 anos. Este tipo de resultado me interessa. Esse tipo de empresa me interessa. Me interessa ser sócio de uma empresa que tenha lucro líquido crescendo trimestre após trimestre, ano após ano, movimentação após movimentação. Então um dos primeiros aspectos que eu olho quando eu estou querendo ver se a empresa me interessa ou não é o lucro líquido. Vejam que esse sinal ele é muito diferente daquilo que a gente observa, por exemplo, vamos colocar aqui INB4, que é a Imbituba. Imbituba. Ou se a gente localiza. Não. Perdão. Tá, não estamos localizando a Imbituba aqui, então tudo bem. A gente pode colocar uma outra empresa que não apresente resultados consistentes. Por exemplo, Lupatec. Quando a gente olha os resultados da Lupatec, especialmente em questão de lucro líquido, perdão, olha o que é esse resultado. Naturalmente, a empresa não consegue dar lucro. Eu quero ter ações da Lupatec nesse cenário? Não. Eu procuro favorecer ações de empresas que estejam dando lucro líquido crescente e recorrente ao longo do tempo. Então, quando eu vejo isso, na verdade, quando eu vejo uma empresa que deu um prejuízo por mais do que 2 trimestres nos últimos 5 anos, eu excluo ela da minha lista de papéis ou de empresas que eu gostaria de ser sócio. Tá? Mas não é apenas o lucro líquido que eu vou levar em consideração, eu vou levar em consideração também outros aspectos. Um outro aspecto que eu vou levar em consideração é o patrimônio líquido. Então o que eu quero ver? Eu quero ver, obviamente, um patrimônio líquido positivo crescendo e subindo. Eu não quero ver um patrimônio líquido negativo, porque se eu compro ações de uma empresa que tem patrimônio líquido negativo, cara, eu estou comprando uma dívida, não estou comprando um ativo. Uma empresa que está mais endividada do que ela tem de caixa ou mesmo de patrimônio, eu não quero ser sócio disso. Eu quero ser sócio de uma empresa que realmente está com o seu patrimônio líquido crescendo. Olha o caso aqui da Grendene. Tem um lucro líquido crescendo e olha o patrimônio líquido dela. Isso mostra que a empresa não só tem conseguido fazer lucro líquido crescente e recorrente ao longo dos últimos anos, mesmo com uma crise econômica violenta, como foi em 2016, 2017, 2018, mas também está conseguindo crescer no aspecto de patrimônio líquido. Ela está ficando cada dia mais pujante, mais forte, mais sólida. E isso me interessa de sobremaneira. Então eu vou olhar basicamente lucro líquido e patrimônio líquido. Mas não somente isso. Eu também vou olhar nível de endividamento. Porque quando eu olho nível de endividamento, especialmente o passivo circulante, se ele estiver caindo, veja que perfeição. Lucro líquido subindo, patrimônio líquido subindo, dívidas caindo. Fantástico, melhor de todos os mundos. Mas às vezes uma empresa faz uma dívida e essa dívida entra no passivo circulante, mas ela é uma dívida positiva, ela é uma dívida que ajuda, ela é uma dívida que agrega coisas para a empresa, ou aumenta o market share da empresa, ou vai aumentar o lucro líquido da empresa nos próximos balanços, porque vai haver uma sinergia entre as operações que aquela empresa comprou. Então nem sempre a dívida é ruim. A dívida só vai ser ruim, o aumento no nível da dívida só vai ser ruim quando nós observarmos o quê? Quando nós observarmos nível de endividamento subindo, lucro líquido caindo, patrimônio líquido caindo. Nesse caso, a situação está ficando ruim para o papel. A situação está ficando ruim para a empresa, porque ela está cada vez mais com dívidas, ela não está conseguindo gerar um lucro e o patrimônio líquido dela está caindo. Tá? Então essas coisas são todas observadas em conjunto para que a gente consiga ter realmente um panorama e um aspecto e uma forma mais uniforme de como entender os múltiplos daquela empresa em si. Além disso, logicamente, eu tenho que olhar
qual é o setor que aquela empresa trabalha, como é que aquela empresa está trabalhando em relação às outras empresas do mesmo setor. Então, por exemplo, como é que a Grendene se encontra em relação a Lojas Renner, como é que a Lojas Renner se encontra em relação a Magazine Luiza, como é que a Magazine Luiza está em relação a Vivaz. Eu vou observar e comparar, porque eu vou querer investir naquela que tem melhor aspectos, naquela que tem melhor resultados, naquela que consegue apresentar o maior lucro líquido, com o maior crescimento do patrimônio líquido, com o menor nível de endividamento. E eu também vou olhar outras coisas que logo a seguir no próximo vídeo, amanhã, nós vamos falar um pouquinho mais sobre como funciona o PL, como funciona o ROI, como funciona diferentes aspectos também do ponto de vista de fundamentos. Ok? Então a gente finaliza por aqui hoje o nosso vídeo, em que a gente fala a importância do lucro líquido, a importância do passivo de dívida de longo prazo e a importância, basicamente, também do patrimônio líquido crescendo. Amanhã falamos sobre outros temas. PL, ROI, ROIC, vamos falar também sobre lucro por ação e vamos falar também sobre valor patrimonial por ação. Amanhã. Um abraço, até mais, tudo de bom.